Primeira coisa que a gente precisa entender como ponto de partida é de que educação a gente está falando. Será daquela educação formal ou é da educação informal? É importante a gente fazer esse recorte. Educação informal, se a gente falasse em educação informal, nós estaríamos falando daquela centrada na autonomia do indivíduo, no saber constituído pela própria experiência e vivência de cada um de nós, sem formalidade curricular, sem limitação espacial e temporal. Não é dessa limitação, não é dessa educação que a gente está tratando nesse nosso bate-papo. A gente está falando daquela educação formal, da educação centrada no âmbito acadêmico, escolar, no qual o saber ele é estruturado a partir de disciplinas, de currículo, que existe a mediação de um educador e é aquilo que ocorre, que acontece nas nossas instituições de ensino, sejam elas faculdades, escolas de educação, educação de ensino médio e outras instituições também. Então é importante a gente fazer esse recorte e focar naquilo que nos interessa. Educação formal para a abertura de uma instituição de ensino, beleza? Feito isso, vamos fazer um pequeno exercício de reflexão. Exercício para você que está me vendo neste vídeo aqui agora. Para você que assiste esse vídeo, educação escolar, acadêmica, formal, ela é um negócio ou é uma vocação? Pense um pouco, reflita, guarde essa resposta e no final do vídeo a gente volta para trabalhar com ela, tá bom? Agora fica comigo, vamos trabalhar rapidamente o que significa em educação enquanto negócio e enquanto vocação numa estrutura lógica. A gente vai trabalhar o que é educação, quem faz essa educação e como fazer isso. Ou seja, para que você entender como funciona exatamente se beneficiar disso na prática, beleza? Veja bem, o que significa educação como negócio? Quando os meus clientes me fazem essa pergunta e eu devolvo para eles geralmente falam assim, Rodrigo, olha, eu tenho o desejo de abrir minha instituição, mas, aí sempre aquela adversativa, mas será que eu tenho vocação para trabalhar com educação? Será que isso é para mim, esse tipo de negócio é para mim? E aí eu vou instigar, eu vou perguntar aos meus clientes o que eles pensam acerca disso. Aí a gente vai explorar mais a fundo, de fato, aonde é que eles querem chegar. A grosso modo, quando eu pergunto o que significa educação como negócio, a resposta deles é mais ou menos conceitual. Tanto o que significa educação como negócio, quanto o que significa educação como vocação. Geralmente a resposta é mais conceitual. É tipo assim, como negócio é aquela educação que tem como finalidade, que tem como meio, na realidade, alcançar um resultado empresarial, ou seja, o objetivo é lucro. Beleza? Objetivo como negócio a educação como negócio teria como objetivo lucro. Beleza? Talvez uma motivação mais pragmática. Tá? Já como vocação, meus clientes não conseguem expressar isso de uma maneira tão simples. Eles não têm tanta facilidade assim para expressar o que significa isso. Geralmente eles falam assim, olha, é aquela coisa que é movida mais pelo ideal, aquela coisa mais voltada para a realização pessoal, de quem faz a educação, dos propósitos dessa pessoa, ou com os próprios propósitos da educação. Né? Às vezes o pessoal até cita o tripé clássico da legislação brasileira, conforme está lá na Constituição, do que seria a finalidade da educação. E aí o pessoal fala, ó, desenvolver a pessoa, possibilitar o exercício da cidadania, esteja apto para o mercado de trabalho, enfim. Observa que, à primeira vista, as respostas aparentemente indicam que educação como negócio e educação como vocação apresentam motivações diferentes. Legal? Ficou claro isso? Acompanha comigo. Educação como negócio talvez seja mais fácil, não haja tanta dúvida assim do que te representa. O fato, e é isso que você precisa guardar, é que uma instituição de ensino, ela é um negócio. Ponto. Uma instituição de ensino superior, de educação básica, seja uma escola técnica, um curso profissionalizante, uma escola de inglês, o fato é que uma instituição de ensino, ela é um negócio. Ponto. Tá bom? E como negócio, portanto, ela deve ser bem administrada. Porque ela deve buscar os meios para se sustentar. Mesmo aquelas instituições que são de caráter sem fins lucrativos ou de natureza filantrópica. Porque lembrando, de acordo com a legislação, essas instituições elas não podem distribuir dividendos, ou seja, todo o recurso gerado tem que voltar para a própria finalidade dessas instituições. Tá certo? O fato é que uma instituição, seja ela qual for, mesmo de natureza filantrópica, mesmo aquela de caráter sem fins lucrativos, elas devem ser bem geridas, as instituições devem ser bem geridas para produzir meios e recursos de continuar subsistindo, de honrar seus compromissos e, mais do que isso, de cumprir com seus objetivos, de cumprir com sua função.
tá certo? O fato é que as instituições, independentemente disso, de forma muito prática, ela tem suas despesas. Elas têm suas despesas ordinárias, elas têm os seus investimentos a serem realizados. E aí a gente, quando pensa em despesa ordinária, a gente está falando o quê? De salários, de pagamento de prestadores de serviços, a gente está falando de encargos fiscais, trabalhistas, despesas de consumo, manutenção, gastos administrativos, conservação de imóvel e muito mais. E fora o investimento que precisa ser feito e é contínuo, em infraestrutura, em tecnologia e principalmente, lembre-se, na formação de pessoas. Isso aí que é fundamental. Pois bem, sem dinheiro, nenhuma instituição consegue arcar com esses compromissos. Sem uma gestão própria, uma gestão eficiente, as instituições podem ter a melhor das boas vontades, a melhor da boa vontade, mas a instituição não vai conseguir se sustentar. Ela não vai, se ela não tiver lucro, se ela não tiver recursos para fazer a manutenção do seu dia a dia, ela não vai conseguir sobreviver, tá certo? E isso é próprio de qualquer negócio. Então, fique claro que a instituição de ensino, ela é um negócio, ponto. E como negócio, precisa ser gerida, e bem gerida, para sobreviver, e mais do que sobreviver, poder alcançar os seus objetivos. Legal? Então, educação como negócio, fica claro, esse é o entendimento pacífico. Já quando a gente fala de educação como vocação, não tem essa mesma clareza, pessoal. Isso é fato. Tá? Vamos explorar um pouquinho essa questão da vocação. No nosso contexto de discussão, o que significa ser vocacionado? Vamos pensar assim. Lembrando a etimologia, a raiz da palavra latina vocare significa chamar. Chamar. Portanto, vocacionado é o mesmo que ter sido chamado, ou seja, ter sido atraído por algo ou alguém. E aí, sobre vocação, é importante a gente pensar que, enquanto chamado, tem três contextos muito próximos da nossa realidade, que é o chamado religioso, o chamado profissional e o chamado disso que a gente está tratando aqui agora, que é o chamado da educação. Não é verdade? Sobre o religioso, significa que a pessoa tem uma inclinação para o sacerdócio, para o ministério. Eu mesmo fui missionário durante 7 anos, e que experiência maravilhosa. Mas olha, é interessante que aos 20 anos de idade, eu tinha uma empresa de consultoria já naquela época, empreendo desde cedo, e eu tinha na minha carteira de clientes mais de 20 prefeituras. Eu ajudava essas prefeituras a captar recursos financeiros para a aquisição de unidades móveis de saúde, reforma de hospitais, projetos para a área de educação, infraestrutura, e era muito legal. O fato é que com 20 anos de idade, eu tinha em minha carteira de clientes mais de 20 prefeituras, então tinha trabalho de sobra, graças a Deus. E eu vivia financeiramente uma vida muito tranquila, era muito sossegado. Tá? De modo que era comum, plena terça-feira, quarta-feira, no meio da semana, pegar a família e ir para a beira da praia para a gente curtir a manhã na praia. Trabalhava em casa, era super tranquilo. Era muito trabalho, mas era tranquilo. O fato é que quando eu decidi deixar todo esse negócio promissor para ir para um estado distante, 1.600 quilômetros distante de minha casa, para estudar teologia, para seguir aquilo que eu chamava de minha vocação, as pessoas perguntavam, mas por que você vai fazer isso? Por quê? As pessoas não entendiam. E eu respondia assim, olha, eu me senti um chamado, eu tenho uma vocação, eu quero ser missionário, eu quero ajudar pessoas nas comunidades carentes do Nordeste, eu quero ir para a Amazônia, eu sonho em ir para a Amazônia um dia. Eu queria muito fazer isso, sabe? Eu sentia que eu devia fazer isso, eu sentia que era o chamado de Deus para a minha vida. E apenas um parênteses, eu fui agraciado por Deus com esse propósito e foi muito bom todo esse período que eu vivi ali. Eu tive essa experiência maravilhosa. Interessante é que para a maioria das pessoas, quando eu falava que isso era vocação, vocação era sinônimo de loucura. Pirou de vez. Vai largar tudo para poder fazer para um estado distante, para estudar teologia, para cuidar de gente. Era loucura na cabeça da maioria das pessoas. Então esse é o contexto religioso do que a gente entende por vocação. Já o contexto profissional significa o quê? Que a pessoa tem potenciais, que a pessoa tem habilidades, que a pessoa tem competências, tem preferências para um determinado curso superior ou uma carreira, uma área profissional. Geralmente uma carreira que vai determinar este curso superior, não é verdade? Uma grande evidência disso são os testes vocacionais, que são ferramentas assim muito utilizadas no contexto da psicologia organizacional para fazer essa identificação dessas vocações, dessas aderências, dessas proximidades entre aquilo que a pessoa gosta, aquilo que são as preferências, as habilidades da pessoa e uma determinada carreira ou uma determinada profissão, né? O fato é que, assim como no contexto religioso, a vocação profissional ela também indica, de certa forma, direções.
também indica caminhos e também indica fazer escolhas, ou seja, deixar algo de lado em prol de outra coisa. Então, no sentido profissional, a gente deve entender que vocacionado é também se sentir chamado para um ofício, para uma profissão, para uma carreira, enfim. E o que significa vocacionado para a área educacional? Olha, significa, de um modo geral, que a pessoa ela vai encontrar na atividade da educação, na atividade educacional, a sua própria realização, um significado, um propósito, a sua própria satisfação. É algo de uma motivação superior para a pessoa. Está no campo da sutileza, está no campo das ideias, sabe? Essas pessoas, geralmente, elas entendem a educação como um propósito, como uma missão dela de promover promoção social, justiça, igualdade, fraternidade e outros valores universais, valores humanos. Ou seja, no contexto da educação, vocação, ele assume principalmente um caráter e primeiramente de caminho e não de fim apenas, ou seja, um meio para se chegar a um determinado objetivo. E a gente sabe que na sociedade materialista que a gente vive, existe toda uma imagística cultural criada sobre tudo aquilo que envolve ideais. Ou seja, como os ideais da educação não é diferente. Ou seja, justamente por envolver esses ideais, é que muitos empreendedores relacionam a atividade educacional com a necessidade de um sentido mais elevado, mais amplo. Então, no sentido da educação, ter sido chamado, educação no sentido da educação significa ter sido chamado por um propósito, para um sentido de vida. Você percebe que quando a gente expande um pouco essa ideia da educação como vocação, a gente também encontra a ideia de caminho, de escolha, de ação, de agir. Aqui ele está dando sentido à própria prática, né, do fazer acontecer. E é ao pensar nisso é que a gente chega no ponto em que ela se refere muito mais a quem faz a educação acontecer. Ou seja, é o sujeito. A vocação, a educação como vocação, a educação como vocação tem que muito mais que ver com o sujeito. Ou seja, a educação não será vocacionada em si mesma. Não. Mas é quem faz a educação que vai poder ser vocacionado ou não. Ou seja, a partir de um caminho, ou seja, a partir de suas práticas, né? Então a gente percebe o quê? Que uma instituição de ensino, ela é de fato um negócio. E que não é a educação que necessariamente será vocacionada, mas é quem vai ser vocacionado, vai ser alguém que vai conduzir essa instituição. E a gente chega no segundo ponto da nossa troca de ideias hoje. É o quem, é o aspecto do quem.